tarde a todas e todos. Pedindo desculpas, porque eu estou com uma faringite, o que não é comum. Como brincou hoje em plenário, o deputado Rodrigo Amorim, caçaram minha voz. Bom, excelentíssimas senhoras e senhores, autoridades, sob a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega da medalha Tiradentes à Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Queria convidar as seguintes autoridades para compor a mesa de honra. Reginaldo Mendes Leite, subdiretor da Escola de Contas e de Gestão do TCE. Desculpe, subdiretor da Escola de Contas. Não. Eu achei que estava com uma coisa errada. Mas subdiretor da escola nossa aqui da ELERJ, Júlio César dos Santos Martins, docente da Escola de Contas e Gestão do TCE. Andrei Barroso Meri, representando o corpo discente. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos a execução do hino nacional brasileiro.
Cerques da justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém te adora, a própria morte terá adorada. Entre outras mil és tu, Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Queria registrar a presença do meu amigo e deputado estadual, Gilberto Palmares. Gilberto esteve conosco no início da ELERJ. Então, ele é um daqueles que incentivou muito a ELERJ existiu hoje. Eu vou pedir desculpas, mas eu vou pedir, em vez de eu falar de improviso, que alguém leia o meu discurso escrito. Convocar aqui a Gabriela para fazer isso. Foi minha aluna, tem que aceitar a missão. Oi, André. Boa tarde. É com profunda honra que entregamos a medalha Tiradentes, a mais alta comenda do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, à Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, a nossa ELERJ, que no próximo dia 30 de agosto celebra 24 anos de história. Criada pela Resolução número 666 de 2001, a ELERJ tem sido muito mais do que um espaço de formação técnica. Ela se consolidou como um verdadeiro pilar da educação legislativa no Brasil, promovendo a qualificação dos servidores da Assembleia Legislativa, das câmaras municipais e da sociedade civil. Essa história começa com uma inspiração: a visita de servidores da ELERJ à Escola do Legislativo de Minas Gerais. Aquela experiência gerou o sonho de criar algo semelhante no nosso Estado. O sonho virou realidade graças ao apoio da então deputada Andréa Zito, que apresentou o projeto que criou oficialmente a escola. Hoje, com justiça, o auditório da ELERJ leva seu nome. E não podemos deixar de lembrar de Jaqueline Marins, primeira diretora da escola. Que fez parte desse início corajoso. Ela lembra que a ELERJ começou com uma estrutura minúscula, mas com muitos sonhos. A transição de um departamento de treinamento para uma escola de formação legislativa exigiu mudança de mentalidade e construção de um novo olhar sobre o papel da educação no legislativo. Desde então, a ELERJ tem promovido cursos, eventos e publicações voltadas à formação continuada, ao debate democrático e à valorização da prática legislativa. Não apenas cumpriu seu papel institucional, ela foi além. Em 2010, deu início aos seus cursos de pós-graduação com o primeiro MBA em Formação Política e Processo Legislativo, em parceria com o IBGN, do Rio Grande do Sul. Vale destacar que, entre os 40 alunos, fui um dos alunos. Também, nesse ano, foi firmada uma parceria com a UERJ para fornecer o curso de Inovação e Gestão Pública. De 2013 a 2014, em nova parceria, a Universidade de Toledo ofertou a pós-graduação em Gestão Pública com 45 alunos matriculados. Essas experiências evidenciaram não só o sucesso da proposta,
como a necessidade de dar um passo adiante, a autonomia. Foi assim que, em 2017, a ELERJ foi credenciada oficialmente como escola de governo pelo Conselho Estadual de Educação, sendo autorizada a oferecer em seus próprios cursos de pós-graduação lato sensu, um marco para a educação pública legislativa em nosso Estado. E, em 2023, foi credenciada por mais 5 anos, o que demonstra a confiança na qualidade do ensino promovido. Desde então, a ELERJ ofereceu, com autonomia, diversas turmas de especialização, pós em gestão no Poder Legislativo, com 2 edições já concluídas e mais de 100 formados, pós em metodologia do ensino superior. Ministrei muitas atividades de curta duração, como oficinas e palestras, e, desde 2013, faço parte do corpo docente dos cursos de pós-graduação da escola. Recentemente, fui um dos professores de Planejamento e Orçamento Público no curso de pós-graduação de Fiscalização, Controle e Orçamento Público, com 42 concluintes. Também fui professor... Também fui professor no curso Disciplina de Planejamento e Orçamento Público na pós-graduação em Gestão no Poder Legislativo. Hoje, temos 2 novas turmas em andamento, com mais de 80 alunos que concluirão seus estudos em 2026. Mais do que os números, que já impressionam, o que realmente marca a trajetória da ELERJ é o seu compromisso com o futuro. Ao longo de 24 anos, essa escola tem promovido conhecimento técnico, político e social. Tem fomentado a inovação no serviço público. Tem sido espaço de construção cidadã, abrindo suas portas à sociedade por meio de debates, oficinas, palestras e eventos culturais. A ELERJ é a prova viva de que o Legislativo não é apenas lugar de leis, é também um lugar de aprendizado, de escuta e de transformação social. Neste aniversário de 24 anos, celebramos não só o passado, mas o compromisso com o futuro, um futuro onde a educação, inovação e participação democrática caminham lado a lado. A ELERJ ajuda a conectar a sociedade ao parlamento, aproximando a sociedade do Poder Legislativo. A Escola do Legislativo do Rio de Janeiro, do Estado do Rio de Janeiro, já está na 2ª edição de sua revista ELERJ em Pauta. A ELERJ já recebeu a medalha IFSC de Cidadania 2024 pelo reconhecimento no impacto educacional e cultural promovido pela escola. Por tudo o que representa para o Estado do Rio de Janeiro, para o Parlamento Fluminense, para seus servidores e para a cidadania, é com muito orgulho que conferimos hoje a medalha Tiradentes da Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Parabéns a todos que fizeram parte desta história. Parabéns, ELERJ, pelos 24 anos de excelência, dedicação e serviço público. Muito obrigada. De convir que eu não ia conseguir falar isso tudo. Mas eu queria dizer da minha felicidade de estar dando a medalha Tiradentes para a nossa ELERJ, que eu me orgulho de ter sido, talvez, um dos únicos deputados que foi aluno. Eu só lembro de mim mesmo e do Alessandro Calazans. E fui aluno por quê? Porque eu vi a necessidade de divulgar, fortalecer a ELERJ e, ao mesmo tempo, mostrar que, para aprender, não tem tempo. O conhecimento é
gente adquire e tem que adquirir a cada dia, independente da nossa faixa etária. Em 26 de dezembro, eu faço 80 anos. Já vivi um bocado. Só aqui dentro já são 23 anos, quase. Mas não é por causa disso que eu desanimo, nem deixo de estudar. No gabinete de um deputado, a gente depara com toda a sorte de questões. A gente tem que ser quase uma enciclopédia ou uma inteligência artificial, tal a gama de problemas que chegam em cada gabinete. E o deputado só pode cumprir um bom mandato se tiver um gabinete capacitado. E eu particularmente acho que se o deputado também não for capacitado, não adianta o gabinete capacitado, que um gabinete é como fosse uma inteligência artificial. Você tem que saber perguntar e verificar a qualidade da resposta. E, além do mais, nas comissões e nos plenários, os assessores não falam pela gente. Então, essa troca tem que ser constante. E eu verifico que, sob o ponto de vista técnico e jurídico e administrativo, o parlamento tem melhorado a sua qualidade. Não ouso dizer isso, deputado Gilberto Palmari, sob o ponto de vista político, estou falando técnico, administrativo e jurídico, porque a política parece estar vivendo um tempo retrógrado, e não só no estado do Rio de Janeiro, no nosso país como um todo, e muitos outros países, até mesmo na nação dita a maior democracia do mundo. E eu fecho aqui só para dizer que a ELERJ ela é um importante nicho de conhecimento que a gente tem que preservar, homenagear e fazer cada vez mais crescer. Então, dito isso, porque minha voz não aguenta mais, queria registrar a presença da Jaqueline Marins, que está ali no cantinho, nossa primeira diretora. Ela é do meu tempo, né? O Rodrigo Gomes, diretor da Escola Legislativa da Câmara Municipal. Muito obrigado. Da Flávia Gomes, secretária especial de integração do município do Rio de Janeiro. Do Carlos Alberto Maceno, temos até um presidente da 5ª Zonal do Partido dos Trabalhadores. Seja bem-vindo. Da Flávia Aguiar, também minha ex-aluna e chefe de gabinete do Imperador de Madureira, deputado Dionísio Lins. Queria registrar o ofício encaminhado pela nossa segunda vice-presidente, deputada Tia Ju, que não pôde estar aqui hoje, está cumprimentando a todos, porque ela está
em viagem oficial como presidente da Unali. Eu um dia vou conseguir ser presidente da Unali para poder viajar a beça. Eu posso brincar que eu gosto muito da tia Ju, viu? É uma excelente parlamentar. E também registrar aqui meu companheiro de partido, deputado estadual Cláudio Caiado, que também não pôde vir a esse belo espetáculo, porque está cumprindo também a agenda do seu mandato. Bom, dito isso, vou solicitar primeiro ao Reginaldo Mendes Leite que faça uso da palavra. Como a gente diz quando preside, Vossa Excelência dispõe de longevos 3 minutos. Boa tarde. Eu reparei aqui que você mudou a ordem do negócio aí, mas está tudo bem. Pode, hoje pode. Vai fazer 80 anos, pode tudo agora. Não, tá, mudou. Olha só, protocolo existe para ser quebrado. Senão não tem graça, pô. É isso. Que bom, porque falar em 3 minutos é muito difícil para quem é professor. Boa tarde, eu quero... foi ela que mandou? Tá bom, não vai mais assumir. Enfim, eu quero saudar vocês, a todos vocês, dizer que é uma honra, evidentemente, estar na direção de uma escola como a ELERJ, num momento importante como esse que a gente está vivendo. Eu quero saudar a plateia na figura do Gilberto Palmares, meu companheiro de antigas batalhas. A gente não desiste nunca. Então, Gilberto, uma saudação especial a você, saúdo todo mundo aqui que está presente, agradecendo desde já. E quero dizer para vocês que assim, eu sou professor há mais ou menos 25 anos, sou professor de História, gosto demais de ser professor de História, gosto demais de estudar Império Romano, a Idade Média, tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, gosto demais da Revolução Francesa, mas eu preciso ser honesto e dizer para vocês que tem uma coisa que eu tenho maior dificuldade, que é lidar com o 6º ano. Eu tenho maior, até em certa inveja, dos professores que, às vezes, eu encontro um ou outro que falam que adoram o 6º ano. E houve uma ocasião que eu tive, deputado, que dar aula para o 6º ano. Eu era recém-chegado de uma escola e quem chega por último não tem muita opção. Eu dava aula às 7 horas da manhã, de segunda-feira, para o 6º ano. Quando acabava o Fantástico, batia o desespero. E aí eu ia, de fato, muito angustiado para aquela... Ainda dizem que a gente doutrina alunos. Eu não conseguia fazer nem chamada para o 6º ano. É complicado isso. Mas, enfim, eu ia de manhã num sofrimento danado, porque eu não queria estar lá. Eu ia numa angústia para enfrentar a garotada do 6º ano. E eu estou falando disso porque eu estou há mais ou menos 2 anos e 4 meses aqui, à frente da direção da ELERJ. E, diferente do 6º ano, não teve um dia sequer, nesses 2 anos e 4 meses, que eu vim para cá com alguma angústia, com alguma ansiedade, com algum até desespero. Esses 2 anos e 4 meses eu vim para cá com toda a vontade e disposição para construir, porque conseguimos aqui formar uma equipe, e aí eu queria chegar nesse ponto. O deputado mencionou o gabinete, muito bem mencionado. A gente não consegue chegar muito longe se não for um trabalho de grupo, um trabalho de equipe. Então, é evidente que fica meu profundo agradecimento ao deputado Luiz Paulo. E, mais do que receber a medalha Tiradentes, uma honraria, receber das mãos de Luiz Paulo, isso tem um significado muito maior, deputado. É uma honra muito maior, porque a gente sabe que o Luiz Paulo
não é um deputado qualquer. Além de estudioso, aliás, eu fico imaginando como é que deve ser assessorar o deputado Luiz Paulo. Então, fica aqui meu agradecimento a Vossa Excelência, mas fica aqui também meu agradecimento a esta equipe maravilhosa que nós construímos, que a Adriana, a partir do mês que vem, dará continuidade. Estou indo para novos desafios. A gente não chega longe, conforme eu estava dizendo, se não for uma coletividade. No momento em que o mundo, cada vez mais, aposta no indivíduo, no individualismo, a gente precisa valorizar esse trabalho coletivo. Então, é muita honra que eu hoje recebo, profundamente agradecido a Medalha Tiradentes, em nome dessa equipe maravilhosa que nós construímos, encerrando, sem querer promover alguém aqui, mas fazendo uma menção especial à nossa ex-servidora Alice, que não pôde estar presente. Alice, estou citando a Alice porque a Alice cresceu junto com essa escola praticamente, o deputado Luiz Paulo sabe de quem eu estou falando, um trabalho brilhante, assim como muitos de vocês que estão me ouvindo nesse momento. Então, assim, muito obrigado de novo e que Deus nos proteja de muita coisa ruim que está acontecendo por aí e que a gente tenha força e condições de aprimorar cada vez mais nossos conhecimentos, como bem disse o nosso deputado. Acho que aqui é a casa da produção do conhecimento, que não tem sentido se a gente não levar esse conhecimento teórico para o mundo prático. Não há teoria sem a prática, e não há prática útil sem a teoria, conforme já dizia o Lênin. Muito obrigado, companheirada. Bom, fiquei feliz com o discurso do nosso diretor da escola, o Reginaldo, porque ele fechou com Vladimir Lenin. Eu vi que o Gilberto mais logo sorriu. Que em 1902 escreveu um livro famoso, Que faire, em francês, o que fazer. Porque os bolcheviques que ele representava queriam a revolução e derrubar o czarismo, e os mencheviques queriam melhorar a Rússia com o czarismo. Esse livro, em 1902, fundamentou a Revolução Russa de 17, que o senhor conhece melhor do que eu. Mas eu só queria fazer essa menção. E eu troquei o protocolo, porque eu quero deixar ele por último. Eu quero fazer uma menção ao TCE. Vai fazer uso da palavra. Também com longevos 3 minutos, o Andrei, que representa o corpo discente e que fará um dia o docente também. Boa tarde a todos. Quero dizer que é uma honra estar aqui ao lado dessas 3 figuras, né? Quero agradecer o convite da Adriana, poder sentar à mesa e compor junto com essas pessoas fantásticas que estão aqui do meu lado, de conhecimento ímpar, né? Qual convivi com o deputado Luiz Paulo, onde eu me formei 2 meses atrás. Ele deu matéria fechando a pós-graduação de Fiscalização, Controle e Orçamento Público. E é um convívio enriquecedor demais, não só como conhecimento dele, as falas dele. Então, a Gabi, como assessora dele, também esteve presente, então sabe o quanto é importante e valioso para a gente estar sentado aí do outro lado. Então, quero agradecer à Escola do Legislativo, dizer que
parabenizar o deputado Luiz Paulo pela iniciativa honrosa de conceder a medalha Tiradentes à Escola do Legislativo, que, com a coordenação dedicada e a sua diretoria, com o Reginaldo e todos que compõem, né, a diretoria, vem desenvolvendo ao longo do tempo essa brilhante trajetória, compartilhando aprendizado e que tem agregado muito conhecimento a todos os alunos que por aqui passaram. Ressalto aqui minha trajetória de aprendizado, que já participei de mais de 15 cursos oferecidos pela escola nesses últimos 3 anos, e uma delas é a pós-graduação de Fiscalização, Controle e Orçamento Público, e agora de Gestão no processo legislativo, que estou cursando. Em breve, mais uma formatura. E estou no aguardo do mestrado. Conhecimento nunca é demais, e as oportunidades aparecem e a gente tem que correr atrás delas. Então, agradeço demais poder sentar aqui. Tive contato com várias pessoas de setores diferentes da casa. Tem alguns sentados aqui que fizeram parte da outra pós e da que eu curso agora. E é muito bom poder compartilhar esse momento aqui, estando do outro lado. É um nervosismo, fico sem palavras, mas todo esforço compensa e vale a pena. Obrigado. Registrando a presença da professora Aline Moura, aqui da nossa ELERJ, e da Maíra Almeida, também professora da ELERJ. Bom, Reginaldo, eu deixei o TCE por último. Por quê? Porque eu cometo a heresia de afirmar que a maior e mais importante função de um parlamentar é fazer o controle externo da administração pública. E a gente jamais conseguiria fazer o controle externo da administração pública sem o TCE. O TCE tem um corpo instrutivo extremamente qualificado. Não fica com vergonha, não pode desligar. Isso acontece. Bom, mas eu diria que o TCE tem um corpo instrutivo extremamente qualificado. E, de muito tempo, também tem lá a Escola de Contas de Gestão para qualificar melhor quem já é qualificado no conceito de educação permanente. Como eu sou muito crítico, às vezes eu imagino, não agora, mas em épocas pretéritas, que os conselheiros também fizessem os cursos. Vou dizer, não agora, porque eu acho que o Tribunal de Contas vive, sob o ponto de vista dos conselheiros, o seu melhor momento, sob o ponto de vista técnico, jurídico, administrativo. Então, eu queria fazer menção ao tribunal. E uma menção, para mim, extremamente positiva. E não é por amizade absolutamente ninguém. Tanto é que quando o Márcio Pacheco virou conselheiro, eu não votei nele. Eu me abstive, porque eu entendia que aquilo era uma vaga do parlamento e não do governador. Mas reconheço nele todos os méritos possíveis. Então, estou falando mesmo porque acho importante ressalvar e dar mérito ao tribunal. Até porque a maioria das auditorias, quem vai fazer, e se eu peço a qualquer outro deputado, é o Tribunal de Contas. E
E não é fácil auditar nada. Sem um corpo instrutivo qualificado. Por isso que eu achei que você devia encerrar as falas. E assim sendo, agora passa o professor Júlio César dos Santos. Obrigado, deputado. Fiquei até preocupado, né? Ficar por último, responsabilidade. Bom, gostaria de cumprimentar a mesa, né, mais uma vez, o doutor Luiz Paulo, deputado que, inclusive, é autor da proposição da concessão da medalha Tiradentes, ao professor Reginaldo, da direção aqui da escola, o Andrei Barroso, inclusive, foi nosso aluno na última pós-graduação aqui na Escola de Contas. Cumprimentar todos os presentes, todos e a todas que estão aqui, as autoridades que, inclusive, já foram nominadas, né? Eu gostaria de dizer que é com imensa alegria que eu participo dessa solenidade aqui, nesse momento, representando o corpo docente da ELERJ. E também posso falar da Escola de Contas, do Tribunal de Contas, né? Eu tive a oportunidade de ministrar aqui na última pós-graduação, essa pós-graduação já citada, de fiscalização, controle e orçamento público, a disciplina de contabilidade pública, que, para alguns, o nome assim assusta, né? Mas a gente conseguiu com os alunos, que eu vejo alguns aqui, alguns queridos alunos, muitos interessados e questionadores, e não questionadores no sentido ruim, mas no sentido de buscar o conhecimento, de interesse na disciplina e no conhecimento. Então, eu tive essa grata oportunidade de estar aqui e estar, inclusive, compartilhando a mesa com o deputado Luiz Paulo. Eu posso dizer, deputado, que eu já participei de algumas audiências públicas aqui no Parlamento, algumas vezes convocado, algumas vezes convidado, mas como auditor de controle externo. E ali era uma outra situação. A gente participava sendo às vezes, sabatinado pelo deputado, que é difícil, né, mas eu tenho a grata alegria de estar compartilhando, nesse momento, a mesa como docente, como o deputado Luiz Paulo é. E, para mim, é um grande orgulho compartilhar a docência aqui da ELERJ, da Escola do Legislativo, junto com o deputado Luiz Paulo, que ninguém pode negar o conhecimento que o deputado possui. O deputado, quando foi no Tribunal de Contas, no último evento, deu uma aula para a gente de orçamento público ali no auditório do TCE. Então, para a gente, é muito gratificante. Eu gostaria de, antes de tudo, também transmitir, o deputado mencionou, o conselheiro, nosso presidente, Márcio Pacheco, de transmitir os cumprimentos do nosso presidente lá no evento hoje, mas ele também preza muito por essa questão, pelo lado pedagógico do ensino, né, de orientador que as escolas de governo possuem, tanto, no nosso caso, lá para o jurisdicionado, e aqui, especificamente, na Assembleia, para os servidores, para os técnicos. Também trazer um abraço da diretora da Escola de Contas, a doutora Adriana Ramos, que reconhece aqui na ELERJ uma parceria importante que existe entre a Escola de Contas e a Escola do Legislativo, na formação de um quadro de excelência, né, um quadro técnico e funcional de excelência. Isso é muito importante, essa parceria que existe entre as duas escolas. Foi mencionada a questão da equipe, né? A gente enaltece, eu como professor aqui, que fui na última pós-graduação, vivenciei isso. Eu cheguei aqui na escola do Legislativo e fui muito bem recebido pela direção, pela coordenação acadêmica, por toda a equipe, por todos os servidores, pessoal do apoio, da mídia. Enfim, a gente é recebido aqui como professor com muito carinho, com muita atenção. Às vezes, uma água, um café, são gestos simples, Reginaldo, professor Reginaldo, mas que eles representam e humanizam, né? E enaltecem, engrandecem ainda mais essa questão de participar, de poder ministrar, né, aulas aqui, né, nessa casa. Isso é muito importante e a equipe é fundamental. Então, eu acredito e tenho certeza que a equipe que compõe, toda a equipe que compõe a Escola Legislativa está de parabéns e faz com que, cada vez mais, essa escola cresça e seja uma escola de referência entre as escolas de governo que existem aqui no estado do Rio de Janeiro, quiçá do Brasil. É uma escola de muita referência. Bom, então, em nome dos docentes, inclusive, né, o professor,
eu deixo aqui registrado o meu orgulho de integrar o corpo acadêmico da ELERJ como convidado, e também o compromisso de seguir e contribuindo no que for possível para que a escola do Parlamento ela continue sendo uma escola de qualidade, de excelência, como ela sempre tem sido, e referência entre as escolas aqui do Estado. Pode contar conosco, contar com a parceria da Escola de Contas do Tribunal, do próprio Tribunal de Contas. Tá? Estamos sempre à disposição para ajudar no que for e colaborar sempre no que for possível. E agradeço, mais uma vez, a oportunidade e o convite de estar aqui nesse momento tão importante de homenagem à Escola do Parlamento. Tá? Muito obrigado. Muito obrigado, professor Júlio César. Registrando a presença da professora Daiane. Bom, agora daremos início ao protocolo de entrega da medalha Tiradentes, a mais alta honraria concedida por esta Casa Legislativa, um reconhecimento do Parlamento Fluminense, a Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Cadê a medalha? Pedindo licença ao nosso diretor Reginaldo e também a Adriana. Eu vou perguntar ao deputado Gilberto Palmares se quer fazer uma saudação. Não, pessoal, primeiro eu queria... Estou pegando carona numa das falas do deputado Luiz Paulo, que diz que o protocolo é feito para se quebrar. Então, eu agradeço aí a... Isso aqui é uma alegria, né? Saudar todos que estão na mesa, saudar o deputado Luiz Paulo, que, como vários já falaram na mesa, sem nenhuma dúvida, não se fala do Parlamento do Rio de Janeiro nos últimos 25 anos sem o nome do deputado Luiz Paulo estar lá presente. Não se consegue, né? O Legislativo que muitas vezes sofre crítica, algumas justas, algumas injustas, se fortalece sempre no trabalho de figuras como o deputado Luiz Paulo. E eu queria dizer que é muito alegre, né? Eu tive a honra, o privilégio de, nos 24 anos da Escola do Legislativo, estar por 8 anos na mesa diretora e, nesses 8 anos, ser o responsável direto pela Escola do Legislativo. Me lembro aqui que a Maristela fez parte da equipe, a Alice, que foi lembrada, a Valéria. É até interessante, deputado Luiz Paulo, quando a gente foi tomar posse, a Alice e a Valéria, duas funcionárias de carreira que honram o quadro histórico aqui da Leste, ficaram meio assustadas, né? Às vezes o cara tem um estigma de quem vem, da onde, do partido. Então, o primeiro trabalho nosso foi convencer a Valéria e a Alice que elas estavam sendo antes
fundamentais para a escola do Legislativo e continuavam sendo fundamentais. Então, a gente conviveu lá com ela. E dizer o seguinte, eu acho que é um marco da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, quando enfrentou essa questão de construir uma escola, porque, para mim, escola é um espaço onde a gente tem que pensar. E não há democracia sem o legislativo, e, portanto, o legislativo também é um espaço de ser pensado, e pensado de várias formas, né? Os parlamentares, o quadro todo, ter espaço, ter uma instituição vocacionada para pensar. Pensar o que é específico do legislativo, pensar o que o legislativo faz pensando no Estado do Rio de Janeiro. E eu encerro, deputado Luiz Paulo, lembrando aqui, já que a história é o seguinte, eu me lembro, essa escola marcou várias questões. Eu me lembro que houve um momento em que o grande desafio aqui foi o seguinte, a gente tem que olhar a Alerj como um todo. Quem é a Alerj? São os deputados e deputadas, são os dirigentes, são os funcionários de quadro de carreira, são os assessores nomeados, são os terceirizados. Eu me lembro que essa escola enfrentou o desafio de gerar a possibilidade para que todos e todas as pessoas que trabalhassem na Alerj pudessem completar o ensino básico. Foi feito um levantamento e você tinha um conjunto grande de pessoas que tem ascensorista, pessoal de oficina, e houve sensibilidade da direção na época, e foi feito um desafio, foi feita uma parceria, e muita gente aqui concluiu o ensino básico na escola do Legislativo. Houve sensibilidade, inclusive, em que muitos pudessem fazer durante o expediente. Eu vi aqui a revista falando do Poder Legislativo Municipal. Eu me lembro que a escola fez um encontro em que compareceram cerca de 150 vereadores e vereadoras. É um número pequeno diante do número de vereadores, mas eu diria que é difícil você reunir num fórum 150 vereadores e vereadoras do Rio de Janeiro. Como enfrentou esse desafio que o deputado Luiz Paulo abordou aqui várias vezes, de pensar, criar o curso de pós-graduação, em que ele próprio citou as instituições que foram parceiras. E a verdade, o deputado Luiz Paulo, sem querer encher a bola, é grande, inclusive nesse sentido. De 70 deputados, 3 participaram lá. O deputado Sabino, o deputado Calazans e o deputado Luiz Paulo Corrêa da Rocha, já na época uma das figuras de referência. E isso ajuda também a construir a escola. Quando você vê deputados com a experiência, com a vivência do deputado Luiz Paulo, participando do primeiro curso de pós-graduação da Alerj, você dá peso, você dá importância, você chama a atenção para que outros venham também a ser docentes. Então, eu queria agradecer, saudar, abraçar todo mundo, né, essa continuidade que vem de longe, da deputada Andréa Zito, do deputado André Ciliano, da deputada Leidan, que estão na direção, e de tantos outros. E eu vou pegar um pedacinho da fala, não sei se já tem, mas um desafio para quem já foi tão longe, de repente, é a construção de um mestrado focado na atividade legislativa. Quem sabe a Alerj não seja a instituição que paute e viabilize isso. Parabéns de coração ao deputado Luiz Paulo, parabéns à Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. Antes de encerrar, ouvindo o deputado Gilberto Palmares, eu fiquei com saudade dos nossos embates no plenário. O deputado Gilberto Palmares é um dos deputados que eu respeito e, durante muitos anos, tivemos em campos opostos, apesar dele, como eu, sermos sociais-democratas. E digo isso com satisfação, porque eu tenho saudade do tempo que a briga política era entre o PT e o PSDB. Porque agora não tem briga política, agora tem ódio político. E o ódio não constrói absolutamente nada. Mas nós estamos resistindo a isso tudo. E a Alerj está mostrando claramente o caminho. Porque também o conhecimento
desmistifica o preconceito, desmistifica o ódio, bota luz em todos os temas e faz com que a gente tenha uma sociedade melhor, que é o objetivo de todos nós. Mas, para encerrar, o que eu mais almejo agora é que o concurso para a ELERJ de fato aconteça. Quero muito que esse concurso aconteça. É uma luta contra o tempo, né? Porque o próximo ano, 2026, é ano eleitoral, né? Então, é uma luta contra o tempo, porque uma das bandeiras que eu sempre defendi é que o funcionário público deveria ser concursado, qualificado e justamente remunerado, para que sua atuação também nos deixe um legado. Porque o que a gente está comemorando hoje é o legado que a ELERJ tem deixado para a sociedade fluminense. Então, queria agradecer a presença de todas e todos, agradecendo também todos os profissionais daqui da casa que contribuíram para a realização desse evento. Tenham todos uma boa tarde. Vou registrar ali a filha adotiva da deputada Zeidan. Declaro encerrada a sessão.